O Brasil tem o terceiro pior índice de saúde mental dentro de um ranking com 64 países. As pesquisas apontam ainda que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas e depressivas. Uma população que está adoecendo. Há um enorme alerta sobre a saúde mental, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno ao longo da vida. Como sociedade, é crucial avançar e ampliar o diálogo sobre o assunto, para garantir que todos os brasileiros tenham o apoio necessário para priorizar seu bem-estar mental. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, além do impacto que as doenças geram na expectativa de vida. A saúde mental, portanto, é uma emergência de saúde pública. Além dos impactos no sistema de saúde, é preciso destacar ainda o potencial prejuízo dos transtornos mentais no ambiente de trabalho e na vida em sociedade. Pequenas mudanças nos hábitos levam a uma rotina mais saudável e essas rotinas levam a uma melhoria de qualidade de vida significativa. Mas, infelizmente, essa não tem sido a realidade. O dia a dia do brasileiro se tornou uma verdadeira corrida contra o tempo para dar conta de tantas tarefas exaustivas. Foram várias crises de ansiedade, né? E aí a gente percebe que a gente está com taquicardia, a gente está com falta de ar, a gente está sentindo um extremo desconforto, querendo chorar por situações que não necessariamente seriam suficientes para chorar, mas você fala assim, gente, por que eu estou me abalando dessa forma? Existe um desgaste emocional muito grande. E eu tive bastante dificuldade para me dar conta que isso era uma crise de ansiedade. Conseguir administrar os compromissos, gerenciar o estresse e ainda manter a qualidade de vida é o desejo de boa parte das pessoas. Mas poucos realmente conseguem manter esse movimento em suas vidas. A gente tem vivido uma juventude, um adulto jovem hoje, nas questões de trabalho também com questões muito mais fluidas. Não é só o relacionamento hoje que é muito mais fluido. Todas as questões, não só afetivas, mas também de trabalho, estão muito assim. As pessoas hoje se entediam, largam, ficam um tempo mais curto, procuram outras coisas. Parece que precisa estar sempre em movimento e sempre com algo intenso acontecendo. Então a intensidade é uma marca hoje do adulto jovem. O adulto jovem hoje é marcado pela intensidade de tudo. Então quer estar ativo, muito ativo, quer estar com prazer e com muito prazer em tudo, quer estar vivendo tudo como se a vida fosse só realmente algo extremamente intenso. E quando não tem essa intensidade, é comum que ele fique sentindo-se entediado. E isso é uma marca atual que tem sido muito delicada, porque traz uma insatisfação. A marca desse entediamento é a insatisfação. E aí a gente vai trocando, vai mudando. Então, uma das ideias que a gente tem tido numa sociedade hoje com tanta ansiedade, com tanta insônia, com tanto abuso de substâncias, é esse entediamento com tudo. A verdade é que a maneira de levar a vida assumiu uma intensidade extrema, onde a busca por crescimento profissional, conquistas financeiras e estabilidade em seus lares mudou a forma como as pessoas levam o cotidiano. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Olha, a saúde mental, ela é definida a partir do conceito de uma doença mental. Então, se a gente pensar em doença mental, ela sempre existiu em toda a história. Doentes mentais sempre existiram. Em algumas populações eles foram temidos, em outras eles foram reverenciados.
por exemplo, a escolha de pajés em algumas tribos, elas eram pessoas que tinham tido crises mentais e tinham ficado boas, porque naquela época se imaginava que você teria uma possessão demoníaca que tomaria conta do corpo, e se essa pessoa melhorasse, ela começava a ser alguém de referência, por exemplo. Então, em algumas culturas, eles foram super endeusados. Em outras, eles eram queimados, porque eles seriam portadores de coisas demoníacas. Então, sempre existiu doença mental. O que acontece é que, talvez no último século, os últimos 100 anos, a psiquiatria conseguiu determinar muito melhor o que é doença mental. Então, nós conseguimos hoje detectar mais precocemente sinais e sintomas das doenças mentais. Por exemplo, quando se falava de depressão, se falava de melancolia, que era uma bile que tomaria conta do organismo e essa pessoa ficava sem vontade de nada, na cama, só querendo morrer, sem energia para nada. Hoje a gente detecta a depressão de um jeito muito mais precoce. O pós-pandemia, junto com fatores como o intenso uso das redes sociais, economia, solidão, estresse e violência, deflagrou uma crise de saúde mental de maneira global. E o assunto ganha mais espaço de discussão, como explica o médico psiquiatra Khalildo Alibi. A pandemia trouxe uma outra situação, que foi um agravamento dos quadros mentais. Eles se tornaram muito mais prevalentes após a pandemia. Então, esses quadros mentais, porque a pandemia quebrou a rotina, a pandemia trouxe um receio muito grande de contaminar-se e poder contaminar os outros próximos, por exemplo. Então foi frequente que adultos jovens tivessem medo de contaminar os seus avós ou os seus pais e ficaram muito restritos e se afastaram do contato afetivo, físico, emocional mais próximo. Então isto teve uma outra complicação, que foi no pós-pandemia um aumento de ansiedade, a diminuição de exercícios físicos foi muito marcante para uma grande parte da população, e a insônia, que foi muito agravada na pandemia. As pessoas maratonavam séries durante as noites e as pessoas começaram a consumir mais hipnóticos, que nós hoje temos uma epidemia de consumo de hipnóticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia a aproximadamente a 720 milhões de pessoas. Larissa se viu inserida numa rotina descontrolada e sem freios, e os sinais estavam aparentes, só ela quem não percebia. Eu tinha diversas crises de ansiedade. O meu cognitivo, eu falhava muito, eu comecei a errar diversas vezes, porque quando a gente está entrando em exaustão, a nossa mente para de raciocinar de uma forma ideal, né? E a gente se pega muito com as situações sociais. Então, um chefe colocar para você que você não está indo bem, ou que você está falhando, que você está cometendo erros, pelo fato da nossa saúde mental já estar prejudicada, a gente acredita que vai ser demitido. Então a gente tenta trabalhar um pouco mais e ser um pouco melhor, e o nosso sono fica completamente comprometido. E aí a gente quer começar a se afastar das pessoas, porque a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo. Larissa trabalhava em uma agência de publicidade. Ela conta que a ansiedade passou a fazer parte da rotina e o afastamento do ciclo social foi inevitável. No momento em que eu atuava nas agências de publicidade, muitas vezes eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que ir para uma pós-graduação e voltar a trabalhar. E trabalhava de uma forma incansável, só que o organismo, né, não aguenta. Quando a gente se afasta das pessoas e começa a sentir um pouco mais de depressão e tem mais sintomas fisiológicos, né? Além do comprometimento do sono, a digestão fica totalmente comprometida, a gente pode ter o intestino soltar, a gente tem ânsia de vômito, a gente tem vários desgastes em relação à saúde mental que provoca no nosso físico. E aí vem a depressão. E aí o que acaba acontecendo nesse momento é que a sua memória, a sua mente, parece que você tem um apagão. A profissional descobriu na dor que estava com a saúde mental comprometida.
Foi muito tempo de terapia e a conscientização de que talvez não estivesse tudo bem, né? E aí, pelo fato de eu ter tornado isso mais extenso do que deveria, eu fiquei com uma aversão muito grande a agências de publicidade e o mercado publicitário, né? E quando eu prestei publicidade, eu prestei psicologia também, mas eu achava que trabalhar socialmente em grupo eu não conseguiria dar conta de lidar com uma pessoa fechada numa sala. Larissa faz parte das estatísticas. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições. As doenças mais prevalentes na psiquiatria é a ansiedade, a depressão e o transtorno bipolar. Essas são entre as doenças mais classicamente. E nós temos as dependências de substâncias, que também são muito prevalentes. Por exemplo, se eu pensar em dependência de substância, se eu pensar no álcool, nós vamos pensar algo em torno de 8 a 10% da população adulta preenchendo critérios para alcoolismo. Isto é algo muito sério, que a gente fala pouco, por exemplo, disso. Mas as pessoas que acabam tendo problemas com álcool acabam tendo um rendimento menor na vida, acabam sendo demitidos. Se a gente, quando pega pesquisas com pessoas desempregadas, essas pessoas ficaram desempregadas e isso tem uma razão de um quadro mental. Ou elas tiveram depressão e aí o rendimento caiu. E numa sociedade tão tecnológica, uma sociedade tão competitiva como a gente vive, alguém que não responda bem as coisas, que não esteja lá ativo o tempo todo, acaba sendo demitido. Então alguém que tem uma situação de dependência de alguma substância, como álcool, por exemplo, ou alguém com quadro depressivo, acaba tendo maior chance de ficar desempregado. Então a doença mental impacta a vida como um todo. As mais prevalentes são os transtornos de ansiedade, 12 a 14% da população adulta, os quadros depressivos, em torno de 6% da população adulta nesse momento, então vejam que são quadros bem prevalentes, e o alcoolismo com 10% da população adulta. Então, se você somar tudo, a gente vai pensar que pelo menos 30% da população adulta tem estes quadros mentais que são muito prevalentes. É muita gente. Isso sem pensar nos transtornos de sono, porque se eu pensar em insônia, eu vou pensar em algo como 15 a 20% da população adulta com insônia. Então, é muita gente com quadros mentais. As consequências do adoecimento mental envolvem desde o aumento dos gastos com saúde e a queda na produtividade econômica, em razão de afastamentos do trabalho. O número de afastamentos e aposentadorias por transtornos mentais em 2023 cresceu quase 40% em relação ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Segurança Social, o que gerou quase 290 mil benefícios por algum tipo de incapacidade relacionada à saúde mental. As principais causas foram o transtorno misto ansioso-depressivo, os episódios de depressão moderados e graves e a ansiedade generalizada. As doenças mentais como um todo, elas têm um impacto muito grande que não é só cerebral. Então, o que nós aprendemos nos últimos anos é que os quadros mentais, mesmo a ansiedade, a insônia, a depressão, eles também têm alterações orgânicas clínicas. Então, há alterações que são, a princípio, da liberação de alguns hormônios, isso impacta o organismo como um todo. Por exemplo, quem tem insônia tem maior risco de ter acidente vascular cerebral, tem maior risco de ter infarto agudo do miocárdio, tem maior risco de ter doenças metabólicas como diabetes, tem maior risco de ter uma mortalidade por qualquer razão. Então, o fato de ter uma doença mental, um quadro mental, aumenta o risco de tudo, porque você acaba tendo uma reação inflamatória. Então, a doença mental está muito ligada com inflamação. Uma inflamação que geralmente vem secundária ao estresse. O grande vilão
do mundo atual é o estresse crônico. Não o estresse agudo, o estresse de algo que aconteça na nossa vida, mas um estresse de pequena intensidade e longa duração. Este estresse, ele é muito danoso. Ele é muito danoso porque ele diminui, inclusive, o tamanho do neurônio. Ele afeta o maior fator de proteção neuronal. E aí o neurônio encolhe, ele faz menos ligações com outros neurônios. E isso impacta de uma forma muito grande. A pessoa se torna com déficit cognitivo, ela quer lembrar uma coisa e não consegue, ela quer fazer algo que ela sabe fazer e parece que esqueceu como faz aquilo, demora um tempo até pegar. Então, esta alteração cognitiva que afeta a memória, afeta desempenho, afeta a atenção, isso impacta a vida como um todo. Então, o estresse crônico acaba levando a uma situação dessas que é muito delicada para a pessoa. Delicada e que pode levar à síndrome de burnout, que é caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental. Causado pelo estresse crônico no trabalho, ela foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde, desde o começo de 2022. Um estudo internacional revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. Globalmente, a doença chega a impactar 264 milhões de pessoas. É difícil a gente perceber que a gente está tendo um burnout, né? A gente só simplesmente fala assim, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo me lembrar de coisas tão simples? Então, acredito que talvez tenham outros problemas. E os sintomas fisiológicos, os sintomas físicos no nosso organismo, falam... Eu sei que não parece ter relação, problema digestivo, com a memória, com a falta de sono, mas quando a gente junta tudo isso, aí a gente começa a ter um outro tipo de diagnóstico. Não é normal a gente sempre estar mal. Larissa decidiu dar um basta na profissão que não fazia bem para a saúde. Mudou a rota para ter uma vida saudável. Foram 4 anos de terapia para eu chegar à conclusão que eu precisava mudar de área, porque a área iria continuar dessa maneira. Eu voltei a conseguir perceber o prazer nas outras situações, estar com outras pessoas, fazer viagens, conseguir me desconectar. E eu começava a olhar para o meu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Será que eu realmente quero isso para a minha vida? Será que essa é a vida que eu gostaria de ter? Eu sei, eu era muito jovem quando eu tive essa percepção. A gente está falando aí dos meus 19, 20 anos, hoje eu tenho 41, né? Então, eu tive uma evolução de percepção, né? Ao longo do processo de faculdade, formação, estar na área, eu fiquei um tempo suficiente na área para falar assim, essa área não vai mudar. E realmente não muda. Eu atendo muitos publicitários. A área não muda. Quem tem que mudar é você. A forma como você se posiciona e como você coloca os seus limites. Você quer continuar na área? É possível continuar na área. Mas eu era muito jovem para me sentir segura o suficiente para colocar os meus próprios limites. A publicidade ficou no passado e o presente é cuidar de outras pessoas. Larissa se formou em psicologia e hoje tem certeza que exerce o melhor ofício que poderia escolher. Tem alguns hábitos que a gente precisa ter na nossa vida, seja fazer atividade física, fazer terapia, se alimentar bem e dormir o tempo suficiente. É esse o conjunto que faz com que a gente tenha um envelhecimento saudável. A nossa saúde mental contribui muito para a gente não ter doenças, não ficar com a imunidade baixa, por exemplo, que é o que o estresse provoca, né, doenças, e conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Então existe, né, uma sensação e uma falta, né, de educação em relação à saúde mental. Existe o mito, existe a censura, existe o tabu relacionado à saúde mental, né, em que muitas vezes a gente acredita que ou é coisa de louco ou que eu estou perdendo tempo porque eu deveria dar conta das minhas próprias emoções. Mas é muita coisa para a gente conseguir dar conta de tudo. A vida vai evoluindo e os nossos conceitos em relação à vida também têm que evoluir. Só que muitas vezes a gente está preso em algumas situações que se passaram no passado.
Para a gente conseguir lidar melhor com eles, é para isso que serve a terapia, e lidar melhor com as pessoas que acabam provocando gatilhos não intencionalmente na nossa vida. E até alguns limites que a gente precisa colocar em algumas relações. A correria da rotina, o excesso de informação, as dificuldades econômicas, a polarização política e seus impactos sobre as relações pessoais, as condições no ambiente de trabalho, a falta de lazer e a cobrança social para se produzir cada vez mais são alguns dos fatores relacionados ao adoecimento psíquico. A prevenção é simples e conhecida por todos. Boa qualidade do sono, alimentação saudável e maior frequência de atividade física são alguns dos pilares que devem ser focados para melhorar a qualidade de vida. A principal mudança é do estilo de vida. Então, primeiro, a gente sempre recomenda que a pessoa procure um médico para fazer um diagnóstico adequado e correto do que está acontecendo. Então, procurar um médico, porque, por exemplo, muitas doenças mentais podem ser secundárias a alterações clínicas. A pessoa pode ter, por exemplo, um hipotiroidismo e estar cursando com depressão. E, na verdade, é um hipotiroidismo que está gerando todo aquele quadro daquela forma. Então, ele precisa procurar um médico, fazer todas as detecções, ver tudo o que está acontecendo e, a partir disto, fazer o diagnóstico adequado e começar a se tratar. Quando ele começa a se tratar, o tratamento nunca é só medicamentoso, por exemplo. O remédio é um pedaço do tratamento. Eu costumo dizer que o tratamento medicamentoso ele é rápido e eficaz. Então ele tira a pessoa daquele quadro e isso é muito bom, né? Agora, só isto não basta. Ele precisa associar isto com uma psicoterapia, com uma mudança de estilo de vida, com atividades físicas que produzam beta-endorfina, que é extremamente valioso, uma mudança de hábito alimentar, com alimentos mais integrais, eu ia falar medicamentos, mas são medicamentos pré-bióticos. A alimentação é alimento, alimento é básico para o tratamento. Então, ter uma dieta adequada, às vezes o uso de pré-bióticos, que facilita muito a microbiota intestinal e uma melhora desse quadro de estresse e ansiedade. Então, tem uma série de situações que são extremamente importantes além do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é fundamental, principalmente no quadro agudo, ele realmente melhora muito a pessoa, mas ele sozinho não é suficiente. O grande desafio é conseguir colocar em prática, de maneira efetiva e duradoura, essas mudanças de estilo de vida. Elas precisam buscar ajuda. Eu preciso me sentir bem com a minha saúde, seja física, seja mental, seja as relações que eu tenho com as pessoas. Eu sou responsável por mim. É possível ter um amanhã melhor. Se você está sofrendo, está angustiado e quer mudar a sua vida de alguma maneira, você pode e você consegue. Você chegou até aqui. A combinação de uma mente sã com um corpo saudável costuma ser uma meta difícil de alcançar. Afinal, com uma rotina cheia de compromissos, sobra pouco tempo para descansar. Muitas vezes, dentro das 4 linhas da vida, o problema está ali, fácil de identificar, mas pedir ajuda ainda é tabu. O estigma mental, o estigma sobre saúde mental é um problema que existe há muitos e muitos anos, né? Ele continua existindo. Nós, psiquiatras, nós achamos que depois da pandemia, quando esse assunto ficou muito mais forte, ele iria diminuir um pouco, mas não. Continua ansiedade, depressão, ataque de pânico, tudo isso leva a um contexto ligado à saúde mental sempre negativo. Para o Richarlison, não era apenas a falta de gols que vinha atormentando a mente nos últimos meses. O jogador falou sobre como cuidar da saúde mental, o ajudou a sair da má fase e até salvar sua vida. E eu, particularmente, assim, eu posso falar porque, salvou minha vida
Assim, eu até conversei com o João ali no dia que ele foi lá em casa. Então, assim, salvou minha vida, assim, de uma hora para outra, assim, porque eu já tava no fundo do poço mesmo, sabe? Então, é muito importante a seleção ter um psicólogo aqui mesmo para poder ajudar os atletas. Só a gente ali, jogador, sabe a pressão que a gente sofre, sabe? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu mesmo sofri mais fora de campo do que dentro de campo, então é muito importante ter um psicólogo perto da gente. O meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, sabe? Era mais fora de campo, das pessoas que estavam ao redor mesmo, que acabou me decepcionando, mesmo morando dentro da minha casa, assim, tipo, eram 7 anos morando comigo, então, tipo, isso foi minha maior decepção, sabe? Então, acho que isso já passou, graças a Deus já passou. Hoje eu estou vivendo um lindo momento de estar aqui na seleção de novo e eu quero construir minha história de novo. Esse mês, a comissão técnica da seleção brasileira voltou a contar com uma psicóloga após 10 anos. A minha fala foi muito importante, assim, né? Acho que até para o pessoal aqui da seleção, né? Quando eu cheguei ali, já vi a psicóloga ali. Acho que nunca teve isso aqui antes, né? Então foi importante. E o carinho que eu recebi também das pessoas, né? Porque a gente sabe o preconceito que tem de quando a pessoa fala que está procurando uma ajuda, né? Eu mesmo tinha esse preconceito, graças a Deus não tenho mais. E eu, como um jogador da seleção que tem uma voz assim ativa, né? Falo para as pessoas para procurar mesmo que ajuda, sabe? O mundo do esporte, ele é assim, acho que 100% voltado à saúde mental. 100%. Eu acho esporte, olha que eu tenho um histórico bacana, fiz 5 Ironman, joguei basquete, fiz 16 maratonas, então eu gosto de esporte. Claro que tem que ter atividade física, tem que ter disciplina, tem que se alimentar bem, mas o que faz a diferença é a saúde mental. O que nós vimos ultimamente, assim, de atletas olímpicos que deixaram de competir nas últimas Olimpíadas, né, por ter dificuldades em saúde mental. Um atleta que está hoje nos jornais, posso falar o nome dele porque é público, Richarlison, está na seleção brasileira, ele estava agradecendo ao apoio psicológico que ele teve agora, ele está na Inglaterra lá, porque tudo caía em cima dele, toda a família, toda a pressão caía em cima dele e ele não conseguia dizer não. Então ele disse que quando ele pôde entender a importância da saúde mental, ele falou que o rendimento dele mudou para melhor. Então, esporte tem muito a ver com saúde mental. Saúde mental tem muito a ver com esporte. Uma das formas de você cuidar da sua saúde mental é fazer esportes, né? E uma das formas de você fazer esporte de forma inapropriada é não cuidar da sua saúde mental. Então, há uma intersecção muitíssimo forte entre esses dois temas. A saúde mental é tão importante de ser promovida, monitorada e tratada quanto a saúde física. Sabemos que atletas e treinadores precisam estar fortalecidos mentalmente e seu bem-estar preservado para conseguirem desempenhar bem suas funções. Nós temos várias outras doenças mentais que não são tão visíveis a olho nu, por exemplo, como as alterações da depressão, por exemplo, num quadro bipolar ou do abuso de substâncias. Os transtornos de personalidade, eles são mais difíceis de serem detectados, mas eles impactam muito a vida. Então me preocupa muito quando a gente chega atrasado. Então nós temos que chegar antes que aqueles quadros eclodam, que aqueles quadros fiquem muito grandes. Então nós temos que chegar antes. E aí a prevenção. A prevenção que muitos deixam para depois, por causa do preconceito de buscar ajuda. Eu sempre fui, na realidade, até um tanto preconceituosa com a questão de psicoterapia. A grande carga horária profissional
me levou de fato ao esgotamento ao ponto de eu sequer ter condições ou até mesmo nível de consciência de que os sintomas dos quais eu estava tendo, embora tivesse um acompanhamento psicoterápico, nada mais eram do que sintomas de ansiedade, até mesmo de uma crise de pânico. Mas eu não tinha conhecimento. Não, meu coração está acelerado, só isso. Não, mas eu tô com uma vontade insana de comer. Não, mas eu tô com a vista meia turva durante uma reunião de trabalho, ou com uma vontade de chorar ou de sair correndo. Não, o que será que está acontecendo? Então, ali, essas pequenas situações que iam acontecendo em uma reunião, em um momento de estresse, em um momento de autocobrança, uma carga horária de trabalho muito extensa, metas de tudo quanto é tipo profissional, metas de visitas, metas de reuniões, metas de faturamento, metas de negócios fechados, então eram muitas. A empresária estava com a saúde mental comprometida. A vida que ela sonhava só estava no imaginário. A realidade era um pesadelo. Primeiro foi relatar tudo o que eu estava sentindo para a psicoterapeuta que ali já estava fazendo o meu acompanhamento. E que muitas vezes a gente até tem um profissional que nos acompanha, mas que se nós não ali alimentarmos uma relação de transparência, isso não vai contribuir no nosso processo de desenvolvimento. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento é que leva o desenvolvimento pessoal e a inteligência. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito curiosa. Contudo, eu não consegui identificar ali o que é que estava acontecendo em relação a toda aquela experiência que eu estava vivenciando. Então, quando eu me deparei com situações que eu não sabia mais o que fazer, eu simplesmente falei, não, esse estilo de vida não vai me levar aonde eu quero chegar. Eu quero um dia usufruir dos meus netos, eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ter a oportunidade de tomar um café da manhã com ele. Então, isso mexeu bastante comigo, sabe? Tudo que eu estava ganhando e tudo que eu estava perdendo. E ali eu vi que, na realidade, eu ganhava apenas dinheiro, eu não ganhava liberdade. Priscila carregava síndrome de burnout e ansiedade na bagagem. Bagagem pesada, cheia de dores, frustrações e cobranças. Eu costumo dizer que pedir ajuda é um ato de humildade e de amor próprio, porque nem sempre a nossa família, os nossos parentes mais próximos têm o conhecimento necessário profissional adequado para poder nos dar esse respaldo. Eu observei que a partir do momento que eu tomei a decisão de pedir ajuda e entrar em contato com uma profissional com situações das quais eu não tinha sequer condição alguma de lidar, ali eu observei que eu tinha que dar valor realmente para o profissional. Inclusive, é até interessante dizer que a minha própria psicoterapeuta, quando eu fui na primeira consulta, eu olhei para ela assim, eu não sei quanto tempo que ela era formada, mas ela tem até hoje uma fisionomia muito novinha. E eu olhei para a profissional assim, eu falei, essa profissional parece que acabou de entrar na faculdade, mas ela é formada, ela tem o CRP. Mas o que essa menina vai conseguir me ajudar? Eu sou casada, eu tenho um filho, então olha o nível de preconceito, embora eu estivesse ali, totalmente vulnerável, querendo ajuda. Então, isso aconteceu comigo. Então, olhar para isso, dar a devida importância de que é necessário a gente procurar ajuda especializada, qualificada, para poder apoiar na saúde mental, é de extrema importância. Além de procurar ajuda médica, a empresária fez o que não é segredo para ninguém. Buscou praticar alguma atividade e também a meditação, que é sua aliada nesse processo. A meditação, ela contribui muito para o meu processo. Ela me permite com que eu tenha produtividade, foco, assertividade em todas as ações do meu dia a dia, a prática de atividade física. Eu digo que 90% da minha inspiração é justamente por conta da preservação da minha saúde mental, porque eu não acordo todos os dias disposta, ou melhor, a maior parte das vezes eu nunca acordo disposta para poder treinar, mas eu não negocio isso comigo mesma, porque eu sei que os impactos positivos na minha rotina, no meu dia, é o que de fato me mantém motivada para treinar. Eu produzo muito mais quando eu medito e eu treino.
e muito menos quando eu utilizo essas horas do dia do qual eu tiro para fazer isso, que são as primeiras horas de quando eu acordo, para como, por exemplo, estar dormindo. Isso faz com que eu seja de fato produtiva. Para o médico psiquiatra Arthur Guerra, fazer uma atividade como forma de lazer é transformador para a mente e para o corpo. O hobby não é milagroso, o hobby não é que vai mudar tudo, mas o hobby faz você ter 3 coisas. A primeira coisa é você se concentrar naquela sua atividade para você poder desenvolvê-la melhor. Essa concentração traz uma disciplina, e essa disciplina muitas vezes acalma você, porque você evita de ficar pensando bobagens, pensando em outras coisas, ou ficar usando drogas. O hobby ele traz um sentido, ele faz uma... Para mim, o hobby funciona como se fosse o orégano na pizza. Ele dá aquele sabor especial, sabe? Dá para comer a pizza sem orégano? Também dá, mas com a pizza com orégano, ela faz tem um gosto diferente. O hobby, ele... Então, todo mundo precisa ter hobby? Não, cada um. Mas eu acho que quem tem hobby e sabe limitar a atividade desse hobby, o uso, o tempo que ele tem para fazer isso, e é de forma rotineira, disciplinar, é uma coisa bacana lá. Um outro recorte mostra que os jovens brasileiros com idades entre 16 e 24 anos estão entre os mais afetados por problemas de saúde mental, resultando em consequências como baixa autoestima, isolamento social e até conflitos familiares. A pesquisa faz parte do Panorama da Saúde Mental, ferramenta de monitoramento criada pelo Instituto Cactus, entidade filantrópica, em parceria com a Atlas Intel, empresa de tecnologia especializada em inteligência de dados. O Instituto foi idealizado pensando muito em ampliar o debate que a gente tem em saúde mental e diminuir o estigma que se tem sobre esse tema. Então, a gente trabalha muito da ótica de prevenção às doenças e promoção da saúde mental, focado nos jovens e nas mulheres. Isso por quê? Porque a gente realmente acredita que os jovens e as mulheres são grandes catalisadores da nossa sociedade. E a gente fez uma grande pesquisa antes de começar o Instituto para ver onde que a filantropia teria um maior impacto no Brasil. As questões da educação já estão bem endereçadas. Tem muita gente boa falando de educação, olhando para esse tema. E saúde mental tinha muito pouco. E quando a gente falava do recorte de jovens e mulheres, ainda era menor. Então, o Instituto, para atender, para a gente melhorar, com o grande objetivo de melhorar a saúde mental dessas pessoas, a gente trabalha sobre 2 pilares. O primeiro deles é o que a gente chama de fomento estratégico, que nada mais é do que a gente apoiar financeiramente, co-criar e aportar conhecimento técnico em projetos, iniciativas que tenham esse objetivo de promoção de saúde mental ou prevenção, e aí daqui a pouco te dou alguns exemplos. E o segundo grande pilar aqui do Instituto é o advocacy, que é trabalhar junto com os agentes públicos, as políticas públicas para a saúde mental. Isso por quê? Porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente quiser fazer em grande escala no Brasil hoje, a gente necessariamente precisa do poder público com a gente, porque senão acaba sendo mais caridade e menos filantropia e impacto. Os jovens entrevistados também fazem mais uso de psicoterapia do que a média dos outros grupos. O estudo foi feito por questionário online e cerca de 44% dos respondentes são da região sudeste do Brasil. Então, quando a gente fala de dados, e aí isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente tem isso no mundo inteiro, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, levantou dados que o adoecimento da juventude tem sido muito grande nos últimos anos. A Unicef tem dados que mostram
Isso de 2013, ou seja, isso deve ter de lá para cá, com a pandemia inclusive, aumentado os dados, que mostram que 13% dos jovens no mundo sofrem com algum tipo de transtorno mental. E a gente tem um levantamento que é uma grande coleta de dados que é feita de tempos em tempos, né, semestralmente, e que tem uma representação matemática da saúde mental dos brasileiros, que a gente batizou de ICASM, que é o Índice Cactus Atlas de Saúde Mental. De todas as faixas etárias, de todos os recortes que a gente tem, os jovens são os que apresentam o menor ICASM. Então, assim, esse não é um privilégio dos jovens brasileiros, é um problema que a gente vem enfrentando mundialmente. A adolescência e os primeiros anos da vida adulta são períodos de diversas mudanças. Para muitos, estes são tempos emocionantes, mas eles também podem ser momentos de estresse e apreensão. O que eu observo fazendo essa autorreflexão é de que não só eu na adolescência, mas muitos colegas na fase escolar, na fase até mesmo da faculdade, todos nós já tínhamos sintomas de ali estar sofrendo uma depressão, mas sequer tínhamos conhecimento. Primeiro porque hoje em dia a sociedade ainda precisa evoluir muito no sentido de olhar para a saúde mental como uma área extremamente importante. E sim, olhando lá para trás, tanto na adolescência quanto até mesmo ali no período da faculdade, não só eu, mas como muitos dos meus amigos tínhamos sintomas, mas o que era sempre falado é: para de frescura, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, vai viver a sua vida, vai correr e fazer o seu futuro. Então as pessoas não davam importância para isso. E ali naquelas situações é que a gente acaba, né, colocando muita sujeirinha ali debaixo do tapete e uma hora a conta chega. Em alguns casos, se não forem reconhecidos e gerenciados, esses sentimentos podem levar à doença mental. O que nós podemos sempre orientar as famílias e as pessoas é que elas busquem ajuda. Então, o primeiro passo me parece sempre ser procurar um médico, para que você possa fazer primeiro um diagnóstico adequado do que está acontecendo. Se essa questão é mais na esfera mental, a psicóloga ajuda muito nesse primeiro momento a interpretar, a olhar o que é o que. E a mudança de estilo de vida na sequência. Então, nós sabemos perfeitamente aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, ninguém precisa contar pra gente, né? Mas quando a gente tem uma pessoa que está nomeando isso, olhando, detalhando isso com a gente, aí nós começamos a ter um envolvimento nosso maior. Então a gente começa a poder pontuar e a modificar. A presença de uma psicóloga, ela é fundamental para que essa pessoa consiga realmente se dar conta das suas coisas. Segundo os especialistas, um grande problema para os jovens é o uso crescente de tecnologias online, que sem dúvida trazem muitos benefícios, mas também podem trazer pressões adicionais, à medida que aumentam a conectividade a redes virtuais a qualquer hora, do dia ou da noite. Hoje não existe mundo sem tela, né? Nós estamos ligados nas telas o tempo todo. Por um lado, isso facilitou muito a comunicação. Então, eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo vê-las pela tela, eu consigo estar mais participativo de uma série de coisas. Mas, de novo, o grande vilão é o excesso. Você beber um pouco de álcool de vez em quando é muito saudável, gostoso e geralmente não faz mal à maior parte das pessoas. Você usar a tela, usar algum programa de comunicação, olhar as coisas que estão acontecendo no mundo, isso é fundamental, né, no mundo atual de hoje. Mas tem pessoas que vão para o excesso disto e aí é muito delicado. Tem pessoas que não conseguem nem se imaginar ficando 5 minutos sem estar olhando alguma coisa, sem estar fazendo algo. E aí a grande questão é que é sempre um mundo muito bonito, né? Sempre muito rico, muito bonito, muito uma coisa delicada que acontece e que nunca é um mundo real. Existem estudos hoje da Harvard mostrando que os profissionais que trabalham no Vale do Silício
que são pessoas ligadas às grandes empresas, né, linkadas com as novas tecnologias, esses profissionais colocam seus filhos em escolas em que não se usa a tela até os 14 anos de idade. Olha que contradição. Eles trabalham com isso, eles propagam isso, eles veem formas, porque hoje nós temos uma situação muito delicada que tudo é feito para você ficar cada vez mais ligado, cada vez um número maior de horas. Então ter um controle de horas é fundamental, controlar isso no teu filho, controlar isso nas pessoas, não exceder um número que tem que ser acordado entre as pessoas. Só para se ter uma ideia, mais de 40 estados americanos entraram com uma ação nesta semana contra a Meta, proprietária do Facebook e do Instagram. No documento, eles acusam a empresa de enganar repetidamente o público sobre os perigos substanciais das plataformas sociais. Os estados argumentam que a Meta explorou usuários mais jovens ao criar um modelo de negócios projetado para maximizar o tempo que eles passam nas plataformas, apesar dos danos à saúde física e mental. Em uma declaração para anunciar a ação judicial, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse que crianças e adolescentes sofrem níveis recordes de saúde mental precária e que a culpa é de empresas de mídia social como a Meta. Ela acrescentou que a empresa projetou intencionalmente suas plataformas com recursos manipuladores que tornam crianças viciadas nas plataformas e diminuem sua autoestima. A Meta disse que tem o compromisso de proporcionar aos adolescentes experiências online seguras e positivas e que está desapontada com a ação judicial. O youtuber francês super popular diz que a internet é desastrosa para a saúde mental das crianças e adolescentes e que elas não devem seguir os seus passos. Feldup fala como criou seu canal há 10 anos e conquistou mais de 1.400.000 inscritos. E embora tenha uma vida muito confortável graças à plataforma, ele afirma que não faz bem para a saúde. Internet é pas tendre. A internet não é gentil com as crianças de muitas maneiras diferentes, mas a internet em geral não é gentil. São as consequências de muita atenção ao mesmo tempo. As consequências da atenção negativa são desastrosas sobre saúde mental. Eu não recomendaria fazer vídeos no YouTube, nem mostrar o rosto. Anonimizar-se ao máximo possível. As redes sociais e assim por diante também precisam começar a parar de dar estímulos. Estímulos positivos para pessoas que fazem coisas malucas. Estão promovendo raiva e promovendo qualquer coisa negativa. As redes sociais precisam parar de fazer isso porque isso cria pessoas estressadas, violentas e insensíveis. Parce que ça forge des gens stressés, violents, désensibilisés, je pense. Silvia Molinar, gerente executiva do Instituto Cactus, pontua que o ambiente digital tem sido um vilão na saúde mental dos jovens. Se a gente parar para pensar, os jovens de hoje já nasceram com esse ambiente digital, diferente um pouco das pessoas dos anos 80 e 90, que passaram pela transição. Então o que a gente vê é muita habilidade com o que é digital, mas muito pouco construção de redes de apoio, menos interação pessoal. E, sem dúvida, essa aproximação do digital, ela interfere muito no que diz respeito a essa rede de apoio e essa inclusão ou pertencimento que a gente chama, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de um tema multidisciplinar, né? Não só ligado à saúde propriamente dito, mas de todas as áreas que tem numa pessoa. Quando a gente fala de jovens, a gente já está passando por uma transformação grande, social, biológica, né? E psicológica. Então, eu acho que em alguns casos o uso excessivo das redes sociais e da internet, provavelmente dito, acabam piorando ainda mais esse senso de pertencimento, assim, né?
diminuindo esse senso de pertencimento que ajuda geralmente os jovens a passarem por essa fase que é um pouco mais complicada. Para desmistificar o assunto e trazer luz a esse tema tão importante, o Instituto trabalha firme para debater o assunto em vários segmentos, principalmente na educação. A gente tem a cocriação da Frente Parlamentar de Promoção de Saúde Mental. A gente apoiou durante o ano passado e isso culminou com a aprovação de um projeto de lei por 3 deputados e a sanção da lei no começo desse ano sobre a política psicossocial. Vou ter que falar de novo, desculpa. Política psicossocial de saúde mental nas escolas. Por quê? Porque a escola é um ambiente muito rico, né, para os jovens. Principalmente para a gente olhar para o jovem de 10 a 14 anos. Se a gente pegar a saúde mental, se a gente pegar as crianças como um todo, a gente já tem no Brasil uma política, a parte do terceiro setor, bastante que endereça bem a primeira infância. Quando você fala de jovens entrando na idade, no mercado de trabalho, você também já tem algumas políticas, mas tinha uma lacuna nesses jovens que estão ali fundamentalmente no Fundamental 2. Então, a gente com todos esses subsídios, a gente acaba procurando endereçar isso de uma forma que ainda não foi. Então, a política de saúde mental, de psicossocial, de saúde mental nas escolas, vem para endereçar. E uma das coisas mais legais é que ele não pensa só no aluno, ele pensa na parte multidisciplinar. Então, a gente vai abarcar os pais, os professores, os funcionários da escola. Então, essa foi uma grande vitória, é uma coisa que é um dos passos aqui do Cactus que nos traz muito orgulho. Assim. Além de focar nas escolas, o Instituto abrange vários projetos com a intenção de colaborar com a prevenção e mostrar a realidade dos brasileiros. O Instituto tem vários projetos. A gente usa questionários internacionalmente validados para ter parâmetros de saúde mental. Aí a gente faz um recorte, faz perguntas demográficas e de hábitos para ajudar a saber a realidade dos brasileiros. A gente tem outros projetos que ajudem a levantar dados. Isso por quê, Julia? Porque a gente tem no Brasil uma dificuldade imensa na coleta de dados, ou pelo menos na disponibilização de uma maneira muito fácil para as pessoas, para os pesquisadores e até mesmo para as pessoas que fazem políticas públicas acessarem e tomarem as melhores decisões. Então, quando a gente fundou o Instituto Cactus, uma das necessidades que a gente viu foi justamente fazer essa coleta, esse desenvolvimento de dados, ou até mesmo aglutiná-los de uma forma que fosse mais fácil utilizar. Um projeto que é muito especial para a gente também é o Painel da Saúde Mental, feito em conjunto com outro parceiro. O primeiro foi feito na cidade de Fortaleza, e ele tem uma série de, como eu disse, fatores interdisciplinares que vão ter impacto direto na saúde mental das pessoas. No painel de saúde mental, que é voltada para os jovens especificamente, a gente vai pegar dados públicos que, desde áreas verdes, equipamentos de lazer, condições de moradia, saneamento básico, educação, uma série de fatores que conjuntamente deveriam ter impacto na saúde mental das pessoas e dos jovens. Então a gente consegue mapear geograficamente como estão cada uma dessas áreas para que os formuladores de políticas públicas consigam ter políticas mais efetivas.
Saúde mental é muito mais do que apenas a ausência de doenças ou transtornos mentais. É uma questão de qualidade de vida. E ter esse conhecimento mais abrangente é também o que tem contribuído para a busca por saúde mental ganhar mais evidência nos últimos anos. O documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan News. E não esqueça, tem o aplicativo Panflix com toda a programação da Jovem Pan para você. Um ótimo final de semana e uma boa noite. Até mais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.